Tudo bem, galera? Beleza com vocês? Firmeza na mesa? Pois é, estamos aqui de novo, mais uma live aqui no canal Olhar Sideral. Meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter, editor e apresentador aqui do canal Olhar Sideral. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aproveite para se inscrever se você gosta de assuntos relacionados à astronáutica, astronomia, ciência e tecnologia. Você está no lugar certo. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje temos uma live especial. Temos também a cobertura do lançamento da missão, da 29ª missão de reabastecimento da ISS, nesse acordo de parceria comercial entre a SPACEX e a NASA. Então, para você que gosta de astronomia, gosta também de astronáutica, hoje vamos ter belas imagens e vamos ter também aqueles pousos maravilhosos que só a SpaceX sabe fazer, não é isso? Então é isso aí, muito obrigado então pela sua presença. Para você que mais uma vez não é inscrito ou inscrita aqui no canal, considere se inscrever, deixar o seu joinha, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Traga mais pessoas para fazer parte junto com a gente aqui da família do canal Olhar Sideral. Bom, meu nome é Robson Rodrigues, como eu disse aqui para vocês, né? Eu quero agradecer também a parceria, sempre o apoio cultural da internet, trazendo para nós esse apoio cultural, né? E a internet, para você que não sabe, é a maior e a melhor rede de fibra ótica de toda a região norte e noroeste fluminense, região dos lagos e também agora chegando ao Grande Rio. Acesse o site www.itanet.com.br e venha fazer parte também da família de Itanéticos. Itanet conecta você. Mais uma vez, muito obrigado ao apoio cultural da Itanet. Um grande abraço ao Bauer, ao Eugênio, a todos aí da Itanet. Um grande abraço. Bom, vamos então já passar para a próxima aqui. E aí a gente faz o seguinte, a gente está aqui, não, vamos para a próxima aqui, essa aqui. Opa, cadê? Essa aqui, agora sim, chega. Então, faltando 7 minutos e 49 segundos ainda para a abertura das transmissões, nós vamos aqui então fazer uma pequena leitura então com relação às notícias da meteorologia, mas vamos fazer só um pequeno apanhado, não vamos iniciar totalmente todas as informações, vamos deixar para o final da live, mas a gente faz aqui uma observação, deixa eu só atualizar aqui, fazer um F5 e também dar uma olhada também aqui para as condições climáticas. Esse aqui é a ponta do Cabo Canaveral, onde ocorrerá o lançamento de mais uma missão da SpaceX em parceria com a NASA para a Estação Espacial Internacional. Bom, a ponta de lançamento a gente vai fazer uma leitura aqui um pouquinho mais para frente, a gente vai trazer também a visão geral também dessa missão. Você vê que todo o tráfego aéreo continua normal, funcionando só nas áreas aqui de lançamento que será interrompido, né, para o seu devido lançamento. Ok, então vamos fazer então uma olhada rapidinho aqui nas condições do tempo para lá, marcando então 100% de condições favoráveis para o lançamento, embora tenha aqui uma pequena apresentação de nuvens e ventos também da costa para o Porto Santo Lúcio. Ok? Bom, vamos então para a leitura antes que comece, faltando apenas, deixa eu ver aqui agora, faltando 5 minutos. Bom, a 29ª missão de serviço de reabastecimento comercial da SpaceX, da NASA, tem o início agora da cobertura, então a gente vai fazer essa leitura daqui a pouco. Bom, mas a Estação Espacial Internacional receberá a carga da 29ª missão de reabastecimento com mais uma missão da Dragon, Falcon 9. Então, você que curte a missão de reabastecimento comercial e também os lançamentos da NASA, venha fazer parte junto com a gente também. Vamos então passar aqui para a visão geral. Antes, só conferir aqui as condições de transmissão. Deixa eu passar para cá.
Quero deixar meu abraço também especial a Dani, a Didreia, a Luciene, que está na França agora. Ok. Bom, parece que sim. Agora temos então vamos ver aqui. Tela preta. Agora sim. Começou então, essa é a abertura. Deixa eu só baixar aqui para não me perder no monitoramento. Então, faltando 27 minutos para o lançamento, 27 minutos e contando T menos 27 segundos para o CRS 29. Ok? Deixa eu abrir aqui, tá saindo áudio? Não, deixa eu só conferir aqui, galera. Bom, galera, a gente agora vai fazer aqui uma leitura, então, da missão, do apanhado da missão, para que vocês possam se interar aqui com a gente. Deixa eu só passar para cá, em modo estúdio, mas antes a gente passa para cá para a web, que aqui fica melhor para a gente fazer essa leitura aqui junto com vocês. Bom, a visão geral da missão SpaceX CRS 29 da NASA. A NASA e a SpaceX têm como meta hoje, às 20 horas e 28 minutos do horário da costa leste, quinta-feira, 9 de novembro, o lançamento da 29ª missão comercial de serviços de reabastecimento da empresa para a Estação Espacial Internacional a partir do complexo de lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. A espaçonave de reabastecimento Dragon, não tripulada da SpaceX, entregará mais de 6.500 libras de pesquisa científica, suprimentos para a tripulação e hardware para o laboratório em órbita. Este é o 9º lançamento da SpaceX sobre o contrato comercial de Resupply Service 2, o CRS, e também já que os primeiros 20 lançamentos ocorreram sobre o contrato original de serviços de reabastecimento. Bom, as atividades de lançamento serão transmitidas pela televisão da NASA, no aplicativo da NASA, no YouTube e também no site da agência. Bom, esse aqui é o Falcon 9, o foguete Falcon 9, e esse é o segundo voo, o primeiro do estágio primeiro, e também que já deu suporte à missão 7. Bom, o Dragon, o Spacecraft é o Dragon, que é o seu 2º voo, e também
Participou também do CRS 26, a missão de carga do CRS 26. Então, ele será lançado, não, fará o seu splashdown na costa da Flórida. Bom, o SpaceX 29 Comercial Resupply Mission será lançado aqui da base do PAD 39A da base aérea do Space Kennedy Center. Bom, chegada e partida, a espaçonave da carga SpaceX Dragon chegará à estação espacial e atracará autonomamente no porto avançado do módulo Harmony por volta das 5h20 do sábado, no dia 11 de novembro. A cobertura ao vivo do encontro e também do acoplamento acontecerá às 3h45. Jasmine Mogley e Laura O'Hara monitorarão a chegada da espaçonave, que permanecerá acoplada ao laboratório em órbita por cerca de um mês antes de cair e devolver a ciência e o hardware críticos às equipes na Terra. Então, essa é a expedição 70 da SpaceX na 29 Commercial Resupply Mission. Jasmine Mogley e Laura O'Hara são engenheiras de voo. Bom, astronautas da NASA e engenheiros de voos também de expedição 70. Destaques da pesquisa: comunicação a laser do espaço, investigação Illumina-T com Laser Communication from Space da NASA, testa a tecnologia para fornecer capacidades aprimoradas de comunicação de dados na Estação Espacial Internacional. Deixa eu só dar uma conferida numa coisa aqui, galera, por gentileza. Ok, acho que está com volume razoável. Deixa eu só tirar esse monitor aqui. Ok, é porque estou recebendo o som diretamente lá da base. Deixa eu só baixar aqui, porque eu estou explanando aqui, comentando para vocês aqui sobre a missão. E o Illuminati e o LCRD, deixa eu passar para cá, sim. Vamos repetir? Então, a comunicação a laser do espaço, então a investigação Illuminati, Laser Communication from Space, da NASA, testa a tecnologia para fornecer capacidades aprimoradas de comunicação de dados na estação espacial, e um terminal montado no exterior da estação, que usa também comunicações ópticas, ou a laser para enviar informações de alta resolução ao sistema LCRD, Laser Communication Relay Demonstration, da agência, que está em órbita geossíncrona ao redor da Terra. O LCRD, então, transmite os dados para a estação terrestre optical em Haleakala, Havaí, e o Table Mountain, Califórnia. O sistema utiliza luz infravermelha invisível e pode enviar e receber informações em taxas de dados mais altas do que os sistemas tradicionais de radiofrequência, possibilitando o envio de mais imagens e vídeos de e para a estação espacial em uma única transmissão. A demonstração do Illuminati também abre caminho para a colocação de terminais de comunicação a laser em naves espaciais que orbitam a Lua ou Marte. Bom, vamos só dar uma olhada aqui para ver se já temos aqui. Então, agora está falando aqui dos astronautas. Ok? E explicando também um pouco como funciona. Deixa eu passar para cá para a gente ver aqui, então. E vamos abrir o áudio aqui, então. Eu vou ter que fazer um F5 aqui, galera.
Agora sim. Faltando 18 minutos ainda. Tem menos de 18 minutos para o lançamento. Então eu vou deixar essa imagem aqui. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. Vocês vão acompanhando. Also on this mission is the atmospheric waves experiment known as AW. This heliophysics experiment will capture the first global observations of atmospheric gravity waves that form near the surface and impact Earth's upper atmosphere. Increasing our understanding of these waves could teach us more about Earth's atmosphere, climate, and near-Earth space weather. AW is also Our work in low Earth orbit is, of course, paving the way to deep space as we shoot for the moon and beyond. Around this time last year, Artemis 1 lifted off, and for Artemis 2, NASA plans to send a crew of 4 astronauts around the moon farther than humanity has ever gone before. To learn how about we're getting there, let's check out our Artemis Moon Minute. Preparations for NASA's Artemis 2 mission are underway at Kennedy Space Center. Engineers inside the Neil Armstrong Operations and Checkout Building connected the 2 major components of the Artemis 2 Orion spacecraft, the crew and service modules. Once in space, these important pieces of hardware will fly the Artemis 2 crew around the moon and back. Transporters. Kennedy teams also are conducting several water deluge tests at Launch Pad 39B, releasing approximately 400 gallons of water onto the mobile launcher's deck, flame hole, and the pad's flame deflector. By helping to deflect overpressurization and suppress the sound produced at liftoff, the water deluge system is critical for protecting the crew, rocket, spacecraft, and pad structures during launch. That's your Artemis Moon Minute. The Artemis missions intend to land the first woman and first person of color on the moon. And these goals are characterized by NASA's graphic novel, First Woman. This is the fictional story of Callie Rodriguez, the first woman to explore the lunar surface. Her struggles and triumphs were inspired by the lives of many real NASA astronauts, like Jasmine McBelly and Laurel O'Hara, who are part of the current now in both English and Spanish, and the astronauts on station are in for a real treat because we're sending them a copy with today's launch. You can follow Callie's adventures on NASA's websites and our social media. Now we're just about T-minus 14 minutes and counting from liftoff of CRS-29 from both NASA and SpaceX to the International Space. Thanks, Jasmine. As many of you may already know, SpaceX's ultimate mission is to make life multiplanetary. To get us there, we've been developing a fully and rapidly reusable transportation system called Starship, the most powerful launch system ever developed and designed to carry passengers and cargo to Earth orbit, the moon, and planetary destinations like Mars. Starship's first fully integrated flight test back in April provided numerous lessons learned that directly contributed to several upgrades to both the vehicle and ground infrastructure to improve the probability of success on future flights. Our second flight test could launch as soon as mid-November, pending regulatory approval, which is just around the corner. This next test will debut a hot stage separation system and a new electronic thrust vector control, or TVC system, for Super Heavy Raptor engines, in addition to reinforcements to the pad foundation and a water-cooled steel flame deflector, among many other enhancements. Building bases or even cities on Mars will require huge amounts of cargo and eventually crew. So we're designing Starship from the beginning to carry hundreds of tons of cargo into space and be able to refuel in orbit. Before Mars, Starship will play a key role in the exploration of the moon. We're providing the lunar lander, which will return astronauts to the lunar surface for the first time in more than 50 years under NASA's Artemis missions. With the ability to deliver cargo and people to the lunar surface, we'll be ready to help humanity build a sustainable presence on the moon and learn how to live off-world before the next steps to Mars.
Today, however, we are going a little closer to home with our Dragon spacecraft, where all of our learning on human space transportation began. And all the work and advancement we continue to make with Dragon in low Earth orbit will continue to pave the way for our future deep space missions with Starship. And now I'll turn it back to Jasmine at KSC to take a look at one of the payloads flying on today's mission. Jasmine? Thanks so much, Jesse. Yes, on today's mission, we are launching seeds from the Choctaw Nation of Oklahoma. And here to tell us more about the Growing Hope Initiative is Jacqueline Putman. Thank you so much for being here, Jackie. Halito and Tachikama, Jasmine. It's very nice to be here. My name is Jacqueline Harjo Putman. I am the coordinator for Choctaw Nation of Oklahoma. This is National Heritage Month, so this is Native American Month, so this is a very important month for us. We're sending up our traditional seeds in this. We're very, very excited about this. These are seeds that came down the Trail of Tears. These are seeds that were sown in the hems of our ancestors' garments, so they knew when they left Mississippi that they would have to have food to start over. So they had the forethought, and they would have never dreamed where we're going today. Right, Jacqueline, there's a lot of emotional significance to these seeds. Absolutely. So can you tell us about, you guys are going to plant them at Jones Elementary. How are these going to inspire the next generation? This is exciting. When they come back, what we're going to do is take them to Jones Academy. It's a Native American school that we have. And they're going to plant them. We're going to do the STEM program. We're going to do a side-by-side testing for what has been on Earth, what's gone out of space, do a comparison. We're getting these kids excited about science. We want to get new astronauts. We want them to know they have a future. That this is something that they can do. This is not out of range. Right. That this is something that they can have as well. Exactly, Jacqueline. We actually showed some pictures on screen of the different things that are going to be planted. What seeds? What kind of seeds are you sending? We're sending our traditional Tanchi flower corn. It can grow up to 20 feet tall. We've grown it to 18.5 feet. This is what we grind up and make our banaha bread. We're sending our Choctaw sweet potato squash. It can last on the shelf up to a year. It's high in manganese, magnesium, zinc, vitamin A, and iron. And this is hoping foods that will hold the astronauts will hopefully cake and grow themselves because they last, they're good for you. So, and then we have our we have our Smith peas, we have Chukvi peas. These are just really prolific peas that do really well, indoors, outdoors, and they're high in iron, and they're really prolific. So we're really hoping that they'll put these to use because that is awesome. Jackie, how are you going to incorporate this into the STEM curriculum? Well, actually, what we're doing is we're building a new garden. We've been talking about building a brand new garden over at Jones Academy for this program so we could have extra produce for the kids to study and get them interested in this program so they can lead to college educations, to NASA. Right. I mean, exactly. Who could ever believe that we would be here at NASA today? Right. And we're kicking off Native American Month, so we're very excited and very honored. That is fabulous. Very poignant, very good timing for this. Thank you so much, Jackie Putman. So this science and all the science launching today is made possible by the International Space Station, which celebrates 25 years of operation this month. Here's a look at some of the highlights from the past few decades on the orbiting laboratory. The ISS is the most incredible wonder of the modern world. Christina Cook, the first one through the hatch. We're pushing boundaries. We're doing things that nobody else is doing. To learn more about the space station turning 25, keep an eye on NASA's social media channels for a video series debuting this Monday, November 13th. The space station truly is a wonder. It is the third brightest object in the sky, and measuring about the size of a professional football field, it can be seen with just the naked eye. As it orbits the Earth at over 17,000 miles per hour, NASA is making it easier than ever for you to spot the station. Scan the QR code on your screen now to download the all-new Spot the Station app on your mobile device, available on both iOS and Android. The app alerts you when the station is passing over your hometown and even lets you track its location in real time. Right now, there are 7 people living and working on the space station, making up the Expedition 70 crew. This expedition began on September 27th, and the team represents several international agencies: NASA, ESA, JAXA, and Roscosmos.
During their long-duration stay in low Earth orbit, they will research heart health, cancer treatments, space manufacturing techniques, and more to benefit life on and off the planet. CRS-29 is expected to dock to the space station this Saturday. That's November 11th at 5:20 a.m. And NASA astronauts Jasmine Montbelly and Laurel O'Hara will be monitoring the operation to ensure all this cargo is delivered safely. All right, we're marching towards launch at T-minus 7 minutes and counting for liftoff of CRS-29. So let's bring back Steve here on Florida's Space Coast and Jesse live at SpaceX headquarters in Hawthorne, California to walk us through the final moments of countdown and liftoff. Take it away. Thank you, Jasmine. It is just under 7.5 minutes until launch, and the SpaceX team is working no significant issues, and the vehicle is healthy. Weather is 100% go for T0, and the range is ready to support today's mission. At this point, Rocket Propellant 1 or RP1 fuel is completely loaded on the second stage and nearly complete on the first stage. Liquid oxygen or LOX loading is currently underway on both stages and will complete at the T-minus 2 minute mark. We just heard a call out for engine chill. We're also loading helium gas into both stages. Falcon 9 uses helium as a pressurant to backfill the propellant tanks as liquid oxygen and RP1 are consumed by the Merlin engines during ascent. Helium load began before the broadcast went live and will continue to top off until about 1.5 minutes before launch. And SpaceX performed that engine chill just a few seconds ago, around T-minus 7 minutes. That's when the team flowed a small amount of liquid oxygen at minus 297 degrees into the Merlin engine's turbopumps. And you may have heard the call there. Stage 1 fuel load is complete. They are basically doing that engine chill. They're basically prepping the propulsion system for the full flow of liquid oxygen. And by doing this, they avoid Ok, então carregado o primeiro estágio. ensures that engine startup O primeiro estágio está completo. Dragon also began its startup sequence at T-minus 35 minutes when it coordinated timing with the Falcon 9 rocket. The spacecraft is currently undergoing vehicle health checks. It'll enter terminal count at about T-minus 5 minutes with the next big step just a minute before liftoff when Dragon will transition to internal power. Então, faltando uns menos 5 minutos para o recolhimento do Strong Back Retract, que é descer essa torre de sustentação do Falcon 9 e todos os terminais de ligação. O segundo estágio ainda continua sendo carregado, continua a ventilação do carregamento do segundo estágio. Now, once the clamp arms are fully opened, that'll allow some room for that TE to be able to move back from the vehicle. In these last few minutes before T0, Falcon 9 is performing final health checks on its primary communications, avionics, and propulsion systems in preparation for flight. We may hear callouts that engines are sufficiently chilled as we get a little closer to liftoff. Então deram o gol para o recolhimento. Preparing for strong back retract. That is the TE that I just mentioned. And maybe a little hard to see, but the clamp arms should be opening very slowly there. Again, they are the arms just below the Dragon that you see there on your screen. And there you can see those clamp arms opening up. Aí vemos então os braços de sustentação, Strong Back já retraindo. Faltando T-3, 47 segundos. And there you can see that the clamp arms look like they're fully open now. That transport erector can now begin to move away from the vehicle. It will also be pretty slow and slight, but just enough to allow some room for the vehicle for liftoff. And at T-minus 3 minutes, 22 seconds and counting, we are waiting for a call for Stage 1 liquid oxygen loading complete. This launch Bom, will segundo take about estágio 6,000 completado. pounds of hardware, crew supplies, and science to the space station. Stage 1 LOX load complete.
And there we have the call we were waiting for. Stage 1 LOX load complete. That is the liquid oxygen. One of the larger pieces of equipment that CRS 29 is carrying tonight is a technology demonstrator. It's called Illuma-T, and it'll transmit data to Earth on lasers. Those lasers can hold a lot more data than previous communications equipment, and this trial will show how that rush of data can help researchers learn a lot more about their work on the station. Dragon will be docked to the space station for about a month before returning home. At T-minus 2 minutes 25 seconds and counting, we are awaiting the T-menos 2 minutos e 22 segundos contando. vector control actuators. And this is often referred to as an engine wiggle test. This is when SpaceX moves the thrust nozzle on the second stage slightly to make sure the guidance software and hardware is ready for flight. SpaceX does the exact same test on the first stage engines just seconds. 2 minutos contando. Stage 2, LOX load complete. And great call out there. Stage 2 LOX load is complete, which means that Então, todos os estados estão completados para o carregamento. Faltando 1 minuto, tem menos 1 minuto e 40 segundos para o startup. You may have noticed that there's some white clouds around the vehicle there on your screen. Those clouds are normal. That is the chilled gas above the Tudo nominal. tank liquid surface for the liquid Tudo oxygen. nominal quer dizer que está tudo ok, tudo funcionando perfeitamente. In the tank as needed. Once that cold gas comes into contact with that warmer air, it creates those white clouds that you see there. And we are at T-minus 1 minute 5 seconds and counting. Tem menos 1 minuto. Soon the Falcon 9 computers will enter startup mode. Falcon 9 is in startup. Startup. And there we have the call from the launch director. Atenção para a contagem. Falcon 9 computers have entered startup mode, and the Dragon spacecraft is on internal power. Both stages are now pressurizing for launch. And LD, go for launch. Vou para o lançamento. Call, the SpaceX launch director verifying we are go for launch this evening. Liftoff scheduled for 8:28 p.m. Eastern. Lembrando que esse é o lançamento do 39A. At launch, the do Kennedy Space Center. 25 segundos. Over the Arabian Sea near the coast of Oman. 20 segundos. 15 seconds to launch and counting. 15 seconds to count. 10 segundos contando. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lançamento. Liftoff. Lançamento perfeito. Se aproximando ao extremo da força aerodinâmica. Tudo nominal. Supersônico. Atenção para o Max Q. O esforço máximo aerodinâmico. Alcançando agora 1 minuto e 8 segundos. Ultrapassando perfeitamente. Caminhando para 1 minuto e 33 segundos. Stage separation, which is where the first and second stages will separate from each other.
Then the first stage will perform a flip to head back to our launch site for landing, while the second stage Temos então no momento em que fica rarefeito. drag into low Earth orbit during SES-1 or second stage start 1. And the last event will Copa Nova agora ultrapassa o limite da 1 minute long boost. nossa atmosfera, Again, those events are coming up alcançando ao mico main engine cutoff, stage em stage 1 flip, second stage engine start, and the boost back burn for that first stage. mico em 2 minutos e 20. 2 minutos e 22. Mico, atenção para a separação. Estado separado, confirmado. Espetáculo de imagem. Temos então a península todinha do Cabo da Flórida, totalmente iluminado. As condições meteorológicas favorecem a essa belíssima imagem. On your screen, you can see stage separation with the first stage heading back to land and the MVAC engine on your screen lit up. Vemos então à esquerda Left-hand side there o primeiro estágio retornando, in its boost back burn, some really reduzindo a sua velocidade on your right-hand screen. e altitude. From the second E o stage, segundo estágio elevando a sua velocidade na tela direita e altitude progressivamente. this is just about a minute burn for this boost back burn on the first stage. It is the first of 3 burns required to bring the first stage back to landing zone 1. Lembrando que dentro de instantes teremos então o pouso no seu land zone do primeiro estágio. You just heard that call out, and you can see as the engine shut down on your screen, that concludes the boost back burn for the first stage vehicle. If you're just tuning in, you're watching a live webcast for the 29th commercial resupply mission to the International Space Lembrando a você NASA. que está nos assistindo agora 81st e que vai assistir depois, muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter, editor e apresentador do canal Olhar Sideral. E se você gosta de assuntos relacionados à astronáutica, astronomia, ciência e tecnologia, and as a reminder, today's mission venha se inscrever no canal Olhar Sideral. Aproveite e deixe o seu like, compartilhe com os amigos e amigas e venha fazer parte da nossa família aqui do canal Olhar Sideral. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua curtida e também pelo seu compartilhamento. Bom, dentro em breve voltaremos então com mais informações, inclusive a continuação da live com relação às leituras das condições climáticas para amanhã. where we will relight Vehicles 3 are of on the a 9 nominal Merlin trajectory. Great call-outs there. Nominal trajectories for both vehicles. The entry burn is where we will relight 3 of the 9. Então vemos então pelo lado esquerdo aqui da tela a velocidade reduzindo. Nesse momento agora acelerando um pouco, porque está se aproximando do seu ponto de land, o primeiro estágio. Já se aproximando para a reentrada, a queima, né, do primeiro estágio na sua reentrada. We are just about 15 seconds or so away from that entry burn beginning on the first stage vehicle. We do use 4 grid fins on the first stage to help guide the vehicle back to its landing zone. They are 4 hypersonic grid fins comprised of titanium that are positioned near the top of the first stage. Stage 1 entry burn startup. Vamos então o primeiro estágio fazendo a primeira queima para a aproximação final. This burn will last just about 15 seconds Stage or 1 entry so. burn shutdown. Entra supersônico. And very quick burn. Na atmosfera já tenho já um visual novamente da costa. You can kind of see the grid fins there. Altitude a 21 km e em declínio,
Velocidade também terminal reduzindo. Nominal trajectory. 12 km, 10 km de altitude. The first stage vehicle also has 4 landing legs near the base of the vehicle, and that they Stage 1 are transonic. used. They're deployed just a few seconds before touchdown of the vehicle. And if successful, this will mark the 243rd time that we've recovered a first stage booster, and that includes Falcon 9 and Falcon Heavy missions. Stage 1 landing bird. There's that call out. Landing bird has Então begun. vamos então estágio 1 fazendo só aqui no final, a aproximação, ó, a imagem da direita. Pouso perfeito. Ok, primeiro estágio, missão cumprida. Entregue a carga no seu ponto. Fez o seu landing perfeito. E agora o segundo estágio prossegue. Ok, 27.000, a velocidade de 27.012 km, a uma altitude de 197 km. Então, nominal órbita, ou órbita nominal, programada para sua aproximação à Estação Espacial Internacional. Lembrando que essa é a 29ª missão de reabastecimento nesse acordo comercial entre a SPACEX e a NASA. As for cargo, today we will be delivering more than 6,500 pounds of science, research, crew supplies, and vehicle hardware to the orbiting laboratory and its crew. And to date, SpaceX has sent and brought back over 300,000 pounds of crew and cargo to and from the space station. Vamos então continuar aqui na nossa cobertura. Com T de mais 9 minutos e 52 segundos já de lançamento, se aproximando ao ponto de deploy da Dragon, que seguirá autonomamente, melhor dizendo, para a Estação Espacial Internacional. Dragon has 16 Draco thrusters, each with the capability to deliver 90 pounds of force. There are 4 pairs of these 3 thrusters spaced evenly around the capsule, and that helps control and guide the vehicle, as well as 4 forward bulkhead thrusters underneath the nose cone. Now today, the vehicle does not have super Draco thrusters, seats, or life support systems, as it's not carrying crew, and this saves on weight in space and also allows for a faster refurbishment time. Bom, vemos então o sinal já direto da telemetria, e vemos então a órbita em que passará a Dragon a caminho da Estação Espacial Internacional. Faltando poucos minutos para o deploy da Dragon. LiDAR equipment. The Dragon capsule is connected to the trunk beneath it via the trunk claw that connects thermal control, power, and avionics system components between the trunk and the capsule.
And another fun fact, once on station, Dragon can serve Atenção as para o an extra deploy. module for science payloads lacking room on the space station, which we refer to as extend the lab. Com T de mais 12 minutos, deploy da carga para a Estação Espacial Internacional. Pronto. Feito aí o deploy, segue agora o deploy do estágio de propulsão e da carga da Dragon. We lifted off just about 12.5 minutes ago from NASA Kennedy Space Center Launch Complex 39A in Florida. And coming up in just a few moments will be the nose cone opening for the Dragon capsule. All right, so that will do it for me here in Hawthorne. So we are going to send it over to Chelsea in Houston to talk us through the nose cone opening. Chelsea? Thank you, Jesse, and welcome back to the International Space Station's Flight Control Room. I'm here with continued live coverage here in Mission Control Houston. We got a view of launch up on the monitors here in the room, and just like you saw at home, the Cargo Dragon spacecraft is making its way to the space station as we speak. As Jesse explained, the spacecraft has already gone through a number of milestones. It separated from the second stage of the Falcon 9 rocket and performed a number of automatic checkouts, doing small firings of the Draco thrusters. The next major milestone that we'll be looking out for here in Mission Control is nose cone deploy. We already got confirmation that these latches, the things that are attaching the Dragon nose cone, are starting to come off. This is a process that's going to take a couple of minutes, and then that nose cone will begin to pop off. So let's talk a little bit about why we want this nose cone deployed. The nose cone protects the docking hardware that is needed to attach the Cargo Dragon spacecraft to the space station for its 1-month stay, so nose cone deploy is a critical step in our timeline today. The nose cone also unveils 4 forward bulkhead thrusters, which Dragon will use for its major burn maneuvers to catch up with the space station. There will be a checkout of these engines just minutes after nose cone deploy. And the nose cone also protects Cargo Dragon's navigational sensors during ascent. These rendezvous and tracking elements help the spacecraft understand where it is and where it needs to go to reach the space station. So overall, the nose cone is there to protect the docking hardware, the forward bulkhead thrusters, and the rendezvous and tracking elements during launch. And now the nose cone is in the process of opening up so the spacecraft can use those elements. There are 2 sets of 6 latches positioned around the docking ring, so 12 latches total need to be unlatched before the nose cone can swing open. This could take a couple of minutes to complete, and once they're open, then the nose cone will start to slowly swing open. This is a process that could take an additional 5 minutes, and we hope to get live views of this from the Cargo Dragon spacecraft later on. This mission is all about cargo. It's astronaut food, it's science experiments, it's hardware, all being delivered to the crew's doorstep in space. They're in their sleep period right now, but they'll wake up to the news that their package is on its way. NASA astronauts Laurel O'Hara and Jasmine Mogbelli will monitor the spacecraft's arrival on Saturday. We're waiting for confirmation of a good nose cone deployment of the spacecraft, which can take a few minutes for those latches to open. But after the nose cone is open, Mission Control will continue to monitor the spacecraft's journey, including a scheduled phase burn that the Cargo Dragon will perform autonomously. Bom, galera, estamos de volta então. E aí é o seguinte, deixa eu passar para cá. Ok. Deixa eu tirar esse áudio aqui. Legal. Isso aqui, deixa eu só passar para cá. Esse aqui vai.
Só um minutinho. Não. Eu vou ter que deixar a tela preta, galera, só um bocadinho só, por favor. Vou trocar aqui. Ok. Deixa eu passar para cá. Beleza. Bom, deixa eu tirar essa. Pronto. Agora sim, tirei a cena aqui do. Agora eu posso ouvir você, ou me ouvir a música aqui. Já terminou a missão lá, já está seguindo. Entramos aqui no site do X, da SpaceX. Dragon Separation Confirm. Autonomous Docking with the Space Station on Saturday, November 11, 15:20 EMET. Então a separação foi confirmada, totalmente autônoma a docagem. Será para amanhã amanhã sexta-feira, sábado 11 de novembro, horário das mais ou menos entre as 5:20 AM, horário da costa leste. 5:20, provavelmente entre 6:20 da manhã, que é uma hora de diferença. Então vamos continuar acompanhando. Bom, agradecemos aí mais uma vez essa transmissão bacana da SpaceX em parceria com a NASA, nesse acordo comercial que é a missão de resupply. Está subindo também experimentos, tá? Experiências lá, que vai favorecer e muito na comunicação da estação espacial para a central e vice-versa. Então, o sistema de comunicação laser LUMA-T, Laser Communication from Space, está sendo preparado, no caso já foi preparado, isso aqui essa matéria antecede o lançamento, está, no caso, preparado e lançado pelo Goddard Space Flight Center da NASA. O crédito da imagem, né? NASA, Centro de Voo Espacial Goddard. Bom, isso aqui ele faz observando as ondas na atmosfera. O AWE, o experimento de ondas atmosféricas da NASA, usa um instrumento de imagem infravermelho para medir as características, distribuição e movimento das ondas gravitacionais atmosféricas. Essas ondas rolam pela atmosfera da Terra, quando o ar é perturbado, com ondas criadas ao deixar cair uma pedra d'água. É semelhante. Bom, abre aspas. As ondas gravitacionais atmosféricas são um mecanismo de transporte de energia e impulso dentro do sistema climático e desempenham um papel na definição do clima e na sua evolução, fecha aspas, disse Jeff Forbes, co-investigador da Universidade do Colorado, em Boulder. Ele explica que estas ondas são relativamente pequenas na fonte, mas amplificadas em amplitudes e potencialmente indicam mudanças climáticas que não são facilmente observáveis em altitudes mais baixas. As observações de longo prazo dos processos físicos na circulação atmosférica dessa investigação podem aumentar a compreensão das ondas gravitacionais e melhorar a compreensão da atmosfera e também do clima e do tempo da Terra. Bom, os investigadores também estão a analisar como estas ondas gravitacionais contribuem para o clima espacial. É isso mesmo, clima espacial, que se refere às diferentes condições dentro do sistema solar, incluindo o vento solar. O clima espacial afeta o sistema de comunicações, navegação e rastreamento espaciais terrestres também. Os cientistas sabem pouco sobre como estas ondas influenciam o clima espacial e esta investigação pode ajudar a preencher estas lacunas de conhecimento. Os resultados poderão apoiar o desenvolvimento de formas de mitigar os efeitos do clima espacial.
Bom, a estação espacial proporciona uma plataforma ideal para a investigação, dada a sua altitude, cobertura geográfica e também temporal. Bom, o AWE é uma pesquisa pioneira fazendo as primeiras medições globais de ondas gravitacionais na borda do espaço. Este é um passo importante na compreensão das ondas na atmosfera e também as suas contribuições para o clima espacial próximo à Terra, fecha aspas, disse Forbes. O AWE é gerenciado por Goddard para a Diretoria de Missões Científicas da NASA, NASA. Esse aqui é o instrumento que foi enviado. Bom, os cientistas preparando o conjunto óptico do AWE, experimento de ondas atmosféricas, para o lançamento na sua sala limpa, nas instalações do Laboratório de Dinâmica Espacial, Laboratório de Dinâmica Espacial, Alison Deus, que é o autor dessa foto. Bom, por falar em condições climáticas, vamos passar logo de uma vez então para as condições climáticas. Deixa eu ver aqui. Nós já estamos com 59 minutos de transmissão. Vou procurar ser o mais breve possível, mas lembrando que essas informações já estão disponíveis aqui no link da descrição dessa live. Então vemos aqui, deixa eu só atualizar. Ver se eu consigo fazer essa atualização. Vamos atualizar aqui mais uma vez. Ok, então para o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, Ministério da Agricultura e Pecuária, emitir perigo potencial, onda de calor, para a região, as duas regiões aqui, centro-oeste do Brasil. Temos aqui informação, tá? Onda de calor e também onda de calor para essas duas regiões aqui, entre o estado do Goiás, Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, divisa com São Paulo, e também essa região amarela aqui da região de Curitiba, com também intensidade de calor. Vamos ver aqui então, tempestade para a região aqui de Curitiba, oeste de Curitiba, e também tempestades para a região aqui já divisa com Paraguai e a Argentina também. Bom, vamos passar para a previsão do tempo. Fazer um F5 aqui. Ok. Então vamos começar aqui pelo extremo Boa Vista, muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas, máxima 39 graus, mínima 26. Já para a região aqui do Macapá, muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas, máxima 35 graus, mínima 26 graus. Na região de Manaus, muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas, máxima 35 graus, mínima 27 graus. Porto Velho, muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, máxima 32 graus, mínima 23 graus. Já para a região de Rio Branco, muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, máxima 35 graus, mínima 24 graus. Vamos então seguindo aqui para Macapá, muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas, máxima de 35 graus, mínima de 26 graus. Belém, muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas, máxima de 35 graus, mínima de 23 graus. Já para a região de São Luís, muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas, máxima de 33 graus, mínima de 26 graus. Já para a região de Teresina, poucas nuvens, máxima de 39 graus, mínima 25 graus. Fortaleza, muitas nuvens, máxima 33 graus, mínima 26 graus. Recife, João Pessoa, muitas nuvens, máxima 33 graus, mínima 25 graus. Recife, muitas nuvens, máxima de 30 graus, mínima de 25 graus. Maceió, muitas nuvens, máxima de 30 graus, mínima de 21 graus. Aracaju, também com muitas nuvens, máxima de 29 graus, mínima de 24 graus.
Aracaju, muitas nuvens, máxima de 29 graus, mínima de 24 graus. Salvador, muitas nuvens, máxima de 30 graus, mínima de 23 graus. Já para a região de Palmas, poucas nuvens, máxima de 34 graus, mínima 23 graus. Já a região de Goiânia, poucas nuvens, máxima de 36 graus, mínima de 20 graus. Região também de Goiânia, na região deve ser do Distrito Federal e um pouco mais para baixo aqui também. Mas poucas nuvens também, com máxima de 36 graus, mínima de 26 graus. Cuiabá, muitas nuvens, máxima 38 graus, mínima 24 graus. Vamos então aqui já passar para Belo Horizonte, 32 graus, máxima de 16 graus com poucas nuvens. Vitória, céu claro, máxima 30 graus, mínima 18 graus. Rio de Janeiro também tempo claro, céu aberto, máxima 28 graus, mínima 17 graus. Já para a região de São Paulo, muitas nuvens, máxima 34 graus, mínima de 19 graus. Campo Grande, muitas nuvens com pancadas isoladas, 35 graus, mínima 22 graus. E descendo para Curitiba, muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas, máxima 31 graus, mínima 18 graus. Florianópolis, muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, máxima de 27 graus e mínima de 20 graus. E por último, Porto Alegre, muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas, máxima de 23 graus, mínima de 20 graus. Bom, galera, já estamos com 1 hora de live. Não vamos ultrapassar mais do que isso, senão fica difícil depois para as pessoas assistirem. Mas desde já agradeço muitíssimo pela presença de cada um de vocês. A todos que tiveram a oportunidade de assistir pelo menos um pouquinho junto com a gente, muito obrigado. Aqueles que vão assistir depois também, muito obrigado. E se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal, considere se inscrever. Nosso canal é sobre assuntos relacionados à astronáutica, astronomia, ciência e tecnologia. Meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter e editor aqui do canal Olhar Sideral. E essa foi mais uma live. Muito obrigado ao apoio cultural da Itanet, da maior e a melhor rede de fibra ótica da região, atendendo ao sul do Espírito Santo, norte e noroeste fluminense, região dos lagos e agora chegando ao Grande Rio. Muito obrigado mais uma vez ao apoio cultural da Itanet e a você também que ficou conosco até agora. Meu nome é Robson Rodrigues, fiquem todos com Deus na fé de cada um e até a próxima, se assim eles nos permitirem. Tchau, tchau.